Vamos lá. Essa questão 5 era para vocês resolverem as equações incompletas, né? Eu mandei uma videoaula de uma professora explicando e pedi para vocês tentarem resolver o exercício. Bem, vamos lá. De acordo com a videoaula, quando você tem, né, o A e o B, ou seja, os coeficientes que tem x, né? Então, o que é que você faz? Você isola o x. Então, deixa ele aqui sozinho, ó. E se você fizer x vezes x, volta para cá. Se você fizer x vezes 3, volta para cá, né? Então, eu só fiz aqui separar de forma mais conveniente para mim. Então, ó, quando você deixa ele dessa forma aqui, você já fica com a forma mais fácil de resolver. Você pega este primeiro igual a zero, né? Ou x é igual a zero, ou esse termo que está aqui dentro é zero. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Então, eu vou subtrair 3 aqui, ó. Então, x igual a menos 3. Então, suas raízes dessa equação aqui é x igual a zero ou x igual a menos 3. E aí, você coloca lá, né? Solução 0 e menos 3. Ou menos 3 e 0, tá? Tanto faz. Na letra B, agora a gente tem A e C, né? Então, a gente não tem como isolar o x aqui, porque este coeficiente aqui, ele não tem x. Então, o que é que a gente faz? Resolve da forma que a gente já conhece, né? Separando letra de um lado, número do outro. Então, x ao quadrado igual, esse 8 vai lá para o outro lado, igual a isso aqui, ó. Observem que este quadrado, ele só desaparece quando a gente extrai a raiz, não é isso? Então, ó, extrair a raiz, eu tiro o quadrado daqui. E o resultado final é mais ou menos, tá? Porque, como é a equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes. Então, seu resultado final, ou seja, a sua solução, vai ser raiz de 8 ou o oposto da raiz de 8. Tá ok? Aí teve gente que eu vi que fatorou isso aqui, né? Que daria 2 raiz de 2. Mas, para não complicar mais um pouquinho para vocês, quem terminou até assim, ó, está correto, ok? Ó, na letra C, mais uma equação incompleta. Aí, observe que a gente tem que igualar isso aqui a zero, né? Então, você põe o 2x para cá. Então, menos 3x ao quadrado, menos 2x, agora sim, igual a zero. E aí, você resolve como você resolveu a questão A. Você isola o x, ó. Observe que se você multiplicar isso aqui, volta para cá. E se você multiplicar isso aqui, ele volta para cá, tá? Cuidado que algumas pessoas colocou o x aqui também. Mas não vem, tá? É como se eu estivesse dividindo tudo isso aqui por x. Então, ó, depois que você isola o x, você faz da mesma forma. X igual a zero, né? Ou esse termo aqui igual a zero. Menos 3x menos 2 igual a zero. Equaçãozinha do primeiro grau normal, né? 2 vai lá para o outro lado, deixa o x sozinho e o 3 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, a solução dessa tua equação vai ser x igual a zero ou x igual a menos 2/3. Lembrando que essa ordem não importa, tá? Tanto faz. Vamos lá. Na letra D, na letra D, nós tínhamos algo parecido com o que já fizemos, né? Então, deixa o x ao quadrado sozinho. Esse mais 16 vem para o segundo membro. Mais uma vez, para eu retirar este quadrado, eu preciso extrair a raiz. E aí, ó, eu ficava com x igual a raiz quadrada de menos 16. Lembrem que nos reais não existe raiz quadrada de um número negativo, né? E aí eu vi gente colocando mais 4, menos 4. Quando acontecer algo desse tipo aqui, ó, a solução, certo? Vai ser conjunto vazio, tá? Não vai existir solução nos reais. Vamos agora para a letra E. Muita gente sentiu dificuldade, né? Mas aí eu consegui ajudar. Primeira coisa a fazer é passar esse menos 4 para lá, né? Foi o que eu fiz. 8y ao quadrado sobre 3 aqui igual a 4. Ou 8/3 de y ao quadrado. Agora que você já organizou mais ou menos, o que é que você vai fazer? A sua intenção é deixar esta letra sozinha. Então, esse 3 que está dividindo vai lá para o outro lado, multiplicando.
Então, você vai ter 8y ao quadrado igual a 4 vezes 3, que é 12, né? Agora, ó, sua letra ainda não está sozinha. Ela tem um 8 aqui multiplicando. Então, esse 8 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, mais uma vez, para tirar o quadrado dessa letra, a gente extrai a raiz. Eu vi que algumas pessoas simplificaram isso aqui também, mas mais uma vez, né? Como a gente não está tendo esta aula presencial, para não dificultar para vocês, se vocês encerrarem aqui, eu já considero. Lembrando que o resultado final, né? Sempre vai ser... Eita, vai ser mais ou menos, tá ok? Porque, lembre, se é uma equação de segundo grau, ela tem que ter duas raízes. Embora sejam iguais, enfim. Então, por isso vai ser a solução final, né? Nós teríamos raiz de 12 sobre 8, ou o oposto da raiz de 12 sobre 8, tá bom? Seria isso aqui. Questão 6, que é a questão mais trabalhosazinha, né? Que é a questão de completar quadrados. Lá na videoaula ele explica que para a gente colocar ele numa forma desse tipo, a sua expressão ela tem que formar um trinômio quadrado perfeito. Quando é que isso acontece? Quando acontece aquela questão do produto notável, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Observem que aqui isso não acontece. Porque se eu tirar a raiz de x ao quadrado, é x, beleza. Porém, aqui não dá certo, ó. Não existe raiz exata de 24. Então, eu tenho que transformar isso aqui de forma que ele fique com a raiz exata. E aí, ele explica direitinho como é que a gente faz. Ó, eu coloquei esse mais 24 lá pro outro lado, tá? E aqui eu tenho x ao quadrado menos 10x. E eu preciso descobrir qual é o número que eu vou colocar aqui. Como é que a gente descobre isso? Dividindo este aqui por 2, tá? Pela metade. 10 dividido por 2 é 5. Então, você coloca o 5 ao quadrado aqui, ó. Foi o que eu fiz. Se você adiciona o 5 ao quadrado aqui, você tem que adicionar o 5 ao quadrado lá do outro lado também, né? Foi o que eu fiz. Quando chegou aqui, ó, eu resolvi, tá? 5 ao quadrado, 25, e aqui também, 5 ao quadrado, 25. Agora sim, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Raiz de x ao quadrado é x, e a raiz de 25 é 5. E você coloca o sinal de quem está no meio. Eu estou fazendo de uma forma mais rápida aqui, porque como eu já enviei as videoaulas para vocês, para não ficar tão comprido, tá? Então, você vai ter x menos 5 ao quadrado. Isso aqui, ó, é igual a 1. Vamos lá, para extrair esse quadrado, eu tenho que extrair a raiz lá do outro lado, né? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Eita. Eu vou ter que... A raiz de 1 é igual a mais ou menos 1. Agora sim. Aí, lembre, a gente tem que resolver isso aqui primeiro, né? X menos 5 igual a mais 1 e depois x menos 5 igual a menos 1. Vamos lá. Para 1 positivo. X menos 5 igual a 1. E aí, eu tenho esse 5 vai lá para o outro lado, né? X igual a 6. Vamos resolver agora para quando x for menos 1. X menos 5 igual a menos 1. Esse menos 5 vai para lá mais 5, menos 1, mais 5 igual a 4. Então, ó. Ai, meu Deus, tem nem espaço. A solução dessa equação aqui, ó, foi 4 e 6. Ou 6 e 4, tanto faz. A letra B a gente faz da mesma forma. Então, vamos lá. O que é que a gente faz primeiramente? Esse menos 3 vai lá para o outro lado, né? Mais 3. E eu tenho que descobrir quem é o número que eu vou colocar aqui. Mais uma vez, como é que a gente descobre isso? É dividindo isto aqui pela metade, né? Dividindo por 2. 2 dividido para 2, eu sei que é 1. Então, você vai somar 1 em ambos os lados. Na verdade, você deveria somar 1 ao quadrado, né? Porque, lembre, quando a gente divide isso aqui por 2, a gente soma aqui, ó, 1 ao quadrado e 1 ao quadrado. Mas aí eu já sei que 1 ao quadrado é 1, né? Então, vamos lá. Continuando, eu extraio a raiz de x ao quadrado, que é x, a raiz de 1, que é 1. E agora eu posso transformar isso aqui num produto notável. Sinal negativo, porque quem está no meio aqui também é negativo.
3 mais 1, 4. Vamos lá. Para eu tirar esse quadrado daqui, eu tenho que extrair a raiz do 4, né? Então, foi o que eu fiz, ó. X menos 1 igual a raiz de 4. Eu tenho que a raiz de 4 é igual a mais ou menos 2. Então, mais uma vez, como a gente fez na letra A, vou fazer para x menos 1 igual a mais 2 e x menos 1 igual a menos 2. Resolvendo lá a nossa equaçãozinha do primeiro grau, eu encontro x igual a 3 e no outro eu encontro x igual a menos 1. E aí, ó, esta é a solução da nossa equação. Vamos lá. A letra C a gente procedia da mesma maneira, né? Menos 32 foi para lá mais 32. E eu tinha que procurar o número que completasse o meu trinômio quadrado perfeito. Mais uma vez, como é que a gente faz isso? Divide esse por 2, né? E eleva ao quadrado lá onde eu quero que esteja o meu trinômio. Então, aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado também. Então, eu vou ter este resultado aqui, né? 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4. Então, eu extraio a raiz de m ao quadrado, que é m, a raiz de 4, que é 2. E coloco o sinal que está no meio, nesse caso, mais. E aí, eu vou ter um produto notável, né? E soma esses dois aqui, que dá 36. Vamos lá. Para tirar esse quadrado daqui, eu tenho que extrair a raiz lá no outro lado. Foi o que eu fiz. Raiz de 36 vai ser igual a mais ou menos 6. E aí, como eu sempre digo, a gente vai resolver isso aqui para o 6 positivo e para o 6 negativo. Então, vamos lá. Quando o 6 for positivo, eu tenho m mais 2 igual a 6. Uma equação normal de primeiro grau, tá? De primeiro grau. O mais 2 vem para cá, menos 2, então m igual a 4. Agora, quando m mais 2 for igual a menos 6, mesma coisa, mais 2 vem para cá, menos 2, então m igual a menos 8. Ou seja, a solução dessa nossa equação aí é menos 8 e 4. Vai ficar, ai meu Deus, assim, ó. Ok? Vamos lá, a questão que deu trabalho a todo mundo, né? Ó, quando vocês colocarem esse menos 25 para cá, ele fica mais 25. Observem que ele já é um trinômio quadrado perfeito, a gente não precisa completar ele. Olha só, a raiz de 4u ao quadrado é 2u. Por quê? Vamos lá, raiz de 4 é 2. Raiz de uma letra ao quadrado é a própria letra. E aqui, ó, raiz de 25 é 5. Então, o sinalzinho que está no meio vem para cá, ó. Então, ele já é um trinômio quadrado perfeito. Então, como é que a gente faz? Da mesma forma que a gente fez as demais. Para tirar esse quadrado daqui, a gente extrai a raiz. Lembrando que raiz de 0 é apenas 0, né? Não tem esse negócio de mais ou menos. Então, aqui, ó, nós chegamos à equação do primeiro grau. 2,1 menos 5 igual a 0. Isso significa, esse menos 5 vai para lá, sendo 5. Você deixa o U sozinho e esse 2, ele passa dividindo, ó. Então, este é o resultado final da nossa equação da letra D.